Olá, queridos, graça e paz. Estamos aí para continuar a nossa leitura, né? Nossa leitura da história de Davi, né? Já passamos 1 Samuel, 2 Samuel, estamos aí passeando por Salmos, por 1 Crônicas, e hoje a gente vai começar com 1 Crônicas. Amém? Vamos lá? Vamos orar? Compartilha já, manda para alguém, já deixa o seu joinha aí. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa oportunidade. Pedimos ao Senhor, fale conosco, Senhor. Que possamos desfrutar da Tua palavra, que possamos desfrutar daquilo que o Senhor quer e tem para derramar sobre nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 1. Então disse Davi: Este é o lugar para o templo de Deus, o Senhor, e do altar de holocaustos para Israel. Davi deu ordens para que se reunissem os estrangeiros que viviam em Israel, e dentre eles designou cortadores de pedra para prepararem pedras lavradas para a construção do templo de Deus. Ele providenciou grande quantidade de ferro para a fabricação de pregos e dobradiças para as portas, e mais bronze do que se podia pensar. Também providenciou uma história de cedro do que se podia contar, pois os sidônios e os tíros haviam trazido muito cedro para Davi. Davi pensava: meu filho Salomão é jovem e inexperiente, e o templo que será construído para o Senhor deve ser extraordinariamente magnífico, famoso e cheio de esplendor, à vista de todas as nações. Por isso deixarei tudo preparado para a construção. Assim, Davi deixou tudo preparado antes de morrer. Davi mandou chamar seu filho Salomão e ordenou que ele construísse um templo para o Senhor e o Deus de Israel, dizendo: Meu filho, eu tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o meu Deus. Mas veio a mim esta palavra do Senhor: Você matou muita gente e empreendeu muitas guerras, por isso não construirá um templo em honra ao meu nome, pois derramou muito sangue na terra diante de mim. Mas você terá um filho, que será um homem de paz, e eu farei com que ele tenha paz com todos os inimigos ao redor dele. Seu nome será Salomão. Eu darei paz e tranquilidade a Israel durante o reinado dele. É ele que vai construir um templo em honra ao meu nome. Eu serei seu pai e ele será meu filho, e eu firmarei para sempre o trono do reinado dele sobre Israel. Agora, meu filho, que o Senhor seja com você, para que você consiga construir o templo do Senhor, o seu Deus, conforme ele disse que você faria. Que o Senhor lhe dê prudência e entendimento, para que você obedeça à lei do Senhor, o seu Deus, quando ele o puser como líder de Israel. E você prosperará se for cuidadoso em obedecer os decretos e as leis que o Senhor deu a Israel por meio de Moisés. Seja forte e corajoso, não tenha medo nem se desanime. Com muito esforço providenciei para o templo do Senhor 3.500 toneladas de ouro, 35.000 toneladas de prata, mais bronze e ferro do que se pode calcular, além de madeira e pedra. E você ainda poderá aumentar a quantidade desse material. Você tem muitos trabalhadores, cortadores de pedras, pedreiros, carpinteiros, bem como especialistas em todo tipo de trabalho, em ouro, bronze e ferro. Agora, comece o trabalho e que o Senhor esteja com você. Então Davi ordenou a todos os líderes de Israel que ajudassem o seu filho Salomão. Disse ele: Certamente o Senhor, o seu Deus, está com vocês e lhe concedeu paz, pois ele entregou os habitantes dessa terra em minhas mãos, e ela foi submetida ao Senhor, ao seu povo. Agora consagre o coração e a alma para buscarem o Senhor, o seu Deus. Comecem a construir o santuário de Deus, o Senhor, para vocês,
para que vocês possam trazer a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados para que pertencem a Deus, para dentro do templo que será construído em honra ao nome do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 23. Já envelhecido, de idade avançada, Davi fez de seu filho Salomão rei sobre Israel. Ele reuniu todos os líderes de Israel, bem como os sacerdotes e os levitas. Os levitas, de 30 anos para cima, foram contados, e o número total deles chegou a 38.000. Davi escolheu 24.000 deles para supervisionarem o trabalho do templo do Senhor, e 6.000 para serem oficiais e juízes, 4.000 para serem guardas das portas, 4.000 para louvarem ao Senhor com instrumentos musicais, que Davi tinha preparado com esse propósito. Davi repartiu os levitas em grupos que desciam de Gerson, Coate, Merari, o filho de Levi. Dos filhos de Gerson, Ladã e Simei. Estes foram os filhos de Ladã: Jeiel, o primeiro, Zetã e Joel, três ao todo. Estes foram os filhos de Simei: Zelote, Raziel, Arã, três ao todo. Estes foram os chefes das famílias de Ladã, e os filhos de Simei foram Jaate, Ziza, Jeus e Berias. Estes foram os filhos de Simei, 4 ao todo. Jaate foi o primeiro e Ziza o segundo, mas Jeus e Berias não tiveram muitos descendentes, pois por isso foram contados como uma única família. Dos filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron, Uziel, 4 ao todo. Estes foram os filhos de Arão. Arão e Moisés. Arão foi separado, ele e seus descendentes para sempre, para consagrarem as coisas santíssimas, oferecer sacrifícios ao Senhor, ministrar diante dele e pronunciar bênçãos em seu nome. Os filhos de Moisés, homem de Deus, foram contados como parte da tribo de Levi. Estes foram os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Sebuel foi o chefe dos descendentes de Gerson. Reabias foi o chefe dos descendentes de Eliezer. Eliezer não teve nenhum outro filho, mas Reabias teve muitos filhos. Selomite foi o chefe dos filhos de Issar. Estes foram os filhos de Hebron. Gerias foi o primeiro, Amazias o segundo, Jaziel o terceiro. Desculpa, gente. E Jecameão foi o quarto. Estes foram os filhos de Uziel, Mica o primeiro e Sias o segundo. Dos descendentes de Merari, Mali e Muzi. Estes foram os filhos de Mali, Eliezer e Quis. Eleazar morreu sem ter filhos, teve apenas filhas. Os primos delas, os filhos de Quis, casaram-se com elas. Estes foram os filhos de Muzi, Mali, Éder, Jeremote, 3 ao todo. Estes foram os descendentes de Levi, pelas suas famílias, os chefes das famílias, conforme registradas por seus nomes, e contados individualmente, ou seja, os de 20 anos para cima, que serviram no templo do Senhor. Pois Davi dissera, uma vez que o Senhor, o Deus de Israel, concedeu descanso ao seu povo e veio habitar para sempre em Jerusalém, os levitas não mais precisam carregar o tabernáculo nem utensílios usados em seu serviço. De acordo com as instruções finais de Davi, foram contados os levitas de 20 anos para cima. O dever dos levitas era ajudar os descendentes de Arão no serviço do templo do Senhor. Encarregavam-se dos pátios, das salas laterais, da purificação, de todas as coisas sagradas e das outras tarefas da casa de Deus. Estavam encarregados do pão consagrado, da farinha para as ofertas de cereal, dos bolos sem fermento, de assar o pão e de misturar a massa, e de todos os pesos e medidas. Além disso, deviam se apresentar todas as manhãs e todas as tardes para dar graças e louvar ao Senhor, e fazer o mesmo.
Sempre que holocaustos fossem apresentados ao Senhor nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas fixas, deviam servir regularmente diante do Senhor, conforme o número prescrito para eles. Dessa maneira, os levitas ficaram responsáveis pela tenda do encontro, pelo lugar santo e pela assistência aos seus irmãos, os descendentes de Arão, e pelo serviço do templo do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 24. Os filhos de Arão foram assim agrupados. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Apenas Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes. Com a ajuda de Zadok, descendente de Eleazar, e de Aimeleque, descendente de Itamar, Davi os dividiu em grupos para que se cumprissem as suas responsabilidades. Havia um número maior de chefes de família entre os descendentes de Eleazar do que entre o de Itamar. Por isso, eles foram assim divididos: 16 chefes de famílias dentre os descendentes de Eleazar, 8 dentre os descendentes de Itamar. Eles foram divididos da maneira imparcial, mediante o sorteio, pois havia líderes do santuário e líderes de Deus, tanto entre os descendentes de Eleazar como entre os de Itamar. Os escribas Semaías, filho de Levita, Natanael registrou os nomes deles na presença do rei, dos líderes, dos sacerdotes Zadok e Aimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes de famílias dos sacerdotes e dos levitas. As famílias de Eleazar e de Itamar foram sorteadas alternadamente. A primeira sorte caiu para Jeoiaribe, a segunda para Gedaías, a terceira para Harim, a quarta para Seorim, a quinta para Malquias, a sexta para Miamim, a sétima para Racós, a oitava para Abias, a nona para Jesua, a décima para Secanias, a 11ª para Eliacibe, a 12ª para Jaquim, a 13ª para Upá, a 14ª para Gesebeabe, a 15ª para Bilga, a 16ª para Imer, a 17ª para Rezir, a 18ª para Apises, a 19ª para Petaias, a 20ª para Jeesquel, a 21ª para Jaquim, a 22ª para Gamul, a 23ª para Delaías, a 24ª para Maasias, e conforme estas ordens eles deveriam ministrar quando entrassem no templo do Senhor, de acordo com as prescrições deixadas por Arão, antepassados deles, conforme o Senhor, Deus de Israel, lhe havia ordenado. Estes foram os chefes dos outros levitas: dos descendentes de Arão, Subael; dos descendentes de Subael, Gedias; quanto a Reabias, Isias foi o chefe dos seus filhos. Dos descendentes de Issar, Selamote; dos filhos de Selamote, Jaate; dos descendentes de Hebron, Gerias, o primeiro; Amarias, o segundo; Jaaziel, o terceiro; e Jecameão, o quarto. Dos descendentes de Uziel, Mica; dos filhos de Mica, Samir; dos descendentes de Isias, irmão de Mica, Zacarias; dos filhos de Marari, Mali e Muzi; dos filhos de Jaazias, Beno; dos descendentes de Merari, por Jaazias, Beno, Soão, Zacur, Ibri; de Mali, Eleazar, que não teve filhos; de Quis, Jerameel, e foram estes os filhos de Muzi, Mali, Éder e Jeremote. Estes foram os levitas, de acordo com as suas famílias. Eles também tiraram sorte na presença do rei Davi, de Zadok e de Aimeleque, e dos chefes de família dos sacerdotes e dos levitas, assim como fizeram seus irmãos, os descendentes de Arão.
As famílias dos irmãos mais velhos foram tratadas da mesma maneira que as dos mais novos. 1 Crônicas, capítulo 25. Davi, junto com os comandantes do exército, separou alguns dos filhos de Asaf, e de Emã e de Jedutum, para o ministério de profetizar ao som das harpas, liras e símbolos. Esta é a lista dos escolhidos para essa função. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Natanias e Azarela. Os filhos de Asaf estavam sob a sua supervisão, e ele, por sua vez, profetizava sob a supervisão do rei. Dos filhos de Jedutum, Gedalias, Zeri, Jesaías, Simei, Razabias, Matitias, 6 ao todo, sob a supervisão de seu pai, Jedutum, que profetizava ao som da harpa e para dar graças e louvar ao Senhor. Dos filhos de Emã, Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jeremote, Hananias, Hanani, Eliata, Gildate, Romanante Ezer, Josbecasa, Malote, Otir, Maaziote. Todos esses eram filhos de Remã, o vidente do rei. Esses lhe nasceram conforme as promessas de que Deus havia de torná-lo poderoso. E Deus deu a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos esses homens estavam sob a supervisão de seus pais, quando ministravam a música do templo do Senhor com símbolos, liras e harpas, na casa de Deus. Asaf, Jedutum, Emã estavam sob a supervisão do rei. Eles e seus parentes, todos capazes e preparados para o ministério do louvor do Senhor, totalizavam 288. Então tiraram sorte entre os jovens e velhos, mestres e discípulos, e designaram-lhes suas responsabilidades. A primeira sorte caiu para José, filho de Asaf, como seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A segunda para Gedalias, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A terceira para Zacur, com os seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A quarta para Isri, com os seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A quinta para Netanias, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A sexta para Buquias, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A sétima para Jezarela, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A oitava para Jesaías, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A nona para Matanias, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A décima para Simei, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A 11ª para Azareel, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A 12ª para Razabias, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A 13ª para Subael, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A 14ª para Matitias, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A 15ª para Jeromote, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A 16ª para Hananias, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A 17ª para Josbecasa, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A 18ª para Anani, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A 19ª para Malote, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A 20ª para Eliata, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A 21ª para Otir, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A 22ª para Gidalte, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A 23ª para Maaziote, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A 24ª para Romante Ezer,
com seus filhos e parentes eram ao todo 12. Salmos, capítulo 4. Responde-me quando clamo, ó Deus, que me fazes justiça. Dá-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim, ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem, ou deitem-se para refletir nisso, e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, e resplandece sobre nós a luz do teu rosto, enches o meu coração de alegria. Alegria maior do que aqueles que têm fartura de trigo e vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmos capítulo 5. Escuta, Senhor, as minhas palavras, considere o meu gemer, atenta-te para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a ti que eu imploro. De manhã ouves, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam mal. Destrói os mentirosos, os assassinos, os traiçoeiros. O Senhor detesta. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa. Com temor me inclinarei para o teu santo templo. Conduz-me, ó Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana o teu caminho diante de mim. Nos lábios deles não há palavras confiáveis. Suas mentes só tramam destruição. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com as suas línguas enganam sutilmente. Condena-os, ó Deus. Caia a eles por suas próprias maquinações. Expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti, cantem sempre de alegria, e estende sobre eles a tua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas os justos, o teu favor protege como um escudo. Salmos capítulo 6. Senhor, não me castigue na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem, todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama de lágrimas e encharco meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afaste-se de mim todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos, frustrados recusarão de repente. Amém? E a gente vai parar por aqui e amanhã a gente continua. Que Deus te abençoe poderosamente.